Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, galera de bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão aí no futebol, né? E uma das coisas aí principais que agregam na receita dos clubes brasileiros é a questão das cotas de televisão, né? São responsáveis entre 40% a 50% de toda a receita dos clubes brasileiros, né? E é o fator aí principal de desenvolvimento de um clube hoje, são as cotas de televisão. É um assunto bastante discutido, né? Na minha opinião, injusto a forma que foi feito e a forma que está sendo feito, né? Isso engloba e responde a muitas perguntas. Então a gente vai tentar entender um pouquinho o que acontece aí com as cotas de televisão. Até 2018, galera, essas cotas de televisão elas foram muito injustas, tá? Com clubes como Corinthians e Flamengo, né? Clubes protegidos aí da Rede Globo, eles ganhavam tanto dinheiro em relação às cotas aos outros clubes que isso criou uma discrepância enorme. Só para a gente pegar um dado aqui, de 2012 até 2018, nesse período, por exemplo, o Flamengo ganhou 500 milhões de reais a mais do que o Botafogo e o Fluminense, só em cotas de televisão, tá? Só para a gente ter uma ideia do que significa essa montanha de dinheiro, você pega esse valor e transfere com o projeto aí dos irmãos Moreira Salles, o projeto dos investidores, o Botafogo especula-se, né, que ele vai arrecadar algo em torno de 270 a 350 milhões de reais para saldar todas as suas dívidas, ter um deságio e ainda fazer futebol em alto nível. Você imagina uma diferença de ganho de 500 milhões de reais, o que você dá para fazer, né, na sua gestão. Isso não é desmerecer a gestão do Flamengo, pelo contrário, o Flamengo tem uma diretoria muito boa, né? O que é totalmente diferente do que o Botafogo tem hoje. O Botafogo tem uma diretoria ruim, mas é um assunto que a gente vai abordar assim de maneira superficial, né? Para a gente entender, né, por que o Flamengo hoje está aí nesse expoente todo e o Botafogo continua aqui. Primeiro, nesse período de 2012 a 2018, o que os dirigentes de futebol brasileiro tinham que fazer? Os grandes clubes se juntar, né, e exigir de forma igualitária ou uma forma melhor, mais justa, para a divisão dessas cotas. Isso não foi feito. O que o Botafogo fez? Adiantou cotas, e aí ele chama de luvas, chama de um monte de coisa, menos de adiantamento, mas foi um adiantamento. Isso comprometeu as gestões futuras do clube, que a gente passa a não ter mais aquele dinheiro, ao passo que o ajuste deveria ter sido, na junção dos clubes, colocar pressão. O campeonato não disputa. Bota o Flamengo para disputar o Campeonato Brasileiro sozinho com o Corinthians, ver se vai acontecer o campeonato. Não vai. Vai ter que sentar todo mundo na mesa bonitinho. Então faltou habilidade desses dirigentes, né? Na época Maurício Assunção, depois Carlos Eduardo, Nelson Mufarrez, enfim. Faltou habilidade. Isso é uma das coisas que compõe uma boa gestão, né? Aí a gente vem para 2019, a Rede Globo diz que está adotando uma forma mais justa. Não está adotando uma forma mais justa. E aí eu vou vir aqui nos números. Agora, a forma justa que eles encontraram é 40% vai ser dividido de forma igual para os clubes. Até aí, beleza. 30% os números de partidas transmitidas, né? Cada clube vai ganhar mais 30% de acordo com a exposição aí das partidas. E 30% conforme a premiação no ranking, né? Colocação no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá. Se você tem uma discrepância anterior, só nesse assunto das cotas de 500 milhões, você tem uma organização e um fluxo de caixa muito melhor do que a dos outros clubes. Por exemplo, o Botafogo adiantou cotas de televisão, né? Ou seja,
situação calamitosa financeira, não tem dinheiro, e ainda, por esse novo formato, ele é obrigado, nos primeiros meses, a ter uma reserva financeira para poder administrar esse dinheiro, porque isso é pago ao longo dos anos e, fundamentalmente, ali no primeiro semestre, os clubes que estão com uma deficiência financeira vão sentir como estão sentindo. O Botafogo, ele passou o ano todo aí, né, no perrengue financeiro, salário atrasado, isso mexe com o resultado em campo, isso mexe com a capacidade de você contratar, né, de você pagar salário para outros jogadores, mexe com todo o seu planejamento. Ao passo que o Flamengo teve esse dinheiro todo para ajustar a sua gestão, e ele fez isso. Né? Você pode chamar os credores, negociar dívidas, você pode contratar jogadores, porque você tem expectativas de ganhos. Né? O Flamengo, ele não ganhou no campo nesse período, mas ele ganhou, né, com um ajustamento aí da sua gestão. Ajeitou a casa o Flamengo. Hoje, o Flamengo tem a possibilidade de fazer o que faz, muito em função das cotas de televisão. Então, ao passo que o Botafogo deveria brigar com outros clubes por uma coisa mais justa, hoje a gente sofre esse impacto. E isso é uma das coisas que explicam o que a gente está vendo hoje. Até 2018, o Botafogo recebia ali 87 milhões. Tá? Em 2019, ele vai receber, se fosse campeão, 75 milhões e 800 mil reais. Ou seja, ele perdeu 11 milhões de reais nesse novo modelo. Se ele ficar em 10º colocado, a colocação de hoje, né, ele recebeu 87 e vai passar a receber 62 milhões, ou seja, uma diferença de 24 milhões de reais a menos. E se ele ficar até 16º, ele recebeu 87, vai passar a receber 53, ou seja, ele perdeu 33 milhões. Se cair para a segunda divisão, não recebe nada. Essa diferença pode chegar até 44 milhões de reais. Entenderam aí? Um dos problemas aí que o futebol brasileiro, essa coisa de colocar Corinthians e Flamengo, então os clubes eles têm que olhar para essa questão, né? Faz parte de uma gestão comprometida com o clube, com uma gestão profissional, olhar e ajustar todos os segmentos. Um deles é a cota de televisão, né? Que, vou repetir, é a maior fonte de renda aí dos clubes brasileiros, que esse ano atrapalhou o fluxo de caixa. Não é possível que Flamengo vai receber 500 milhões de reais a mais do que Botafogo e Fluminense no período de 2012 a 2018. É óbvio que isso vai ter um impacto na economia desses clubes. É óbvio que o resultado dentro de campo, né, você poder fazer futebol em alto nível, vai ser diferente. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo pode esse ano, ficando em primeiro colocado, ganhar até 147 milhões a mais do que ganhou ano passado, que já era muito. Então, com esse dinheiro, você compra em definitivo, por exemplo, o Gabigol, que é um dos maiores destaques do time do Flamengo. Você compra vários jogadores, você reforça o seu time, você paga credores, você pode ter o sonho da casa própria, que o Flamengo não tem hoje, construir um estádio, por exemplo, é o início de um modelo. Você pode divulgar a sua marca, internacionalizar a sua marca e ter vários ganhos com isso, investir na plataforma do sócio-torcedor. Então, é uma série de ações, né? Popularizar a sua marca, é uma série de ações que podem ser feitas com dinheiro, né? Mas, vou repetir, o Botafogo ele não deve ser o coitadinho. O Botafogo faltou habilidade dos seus gestores, vou repetir, o Botafogo não é coitado, o Botafogo precisa de gestão, primeiro comprometida com o clube, né?
Esses dirigentes que dão prejuízo ao Botafogo deveriam responder com seu CPF. Isso não acontece no Botafogo. Para isso tem que mexer lá no estatuto, né? E quem lesa o clube deve responder. Isso a gente não vê no Botafogo. Então, a primeira coisa que tem que fazer no Botafogo é isso. As pessoas têm que ter compromisso com o clube, né? Depois elas têm que ser dedicadas ao Botafogo. E aí elas têm que ser profissionais, elas têm que ganhar por isso, né? Elas têm que ter metas de trabalho, né? Elas têm que estar satisfeitas com o trabalho delas, né? Então esse negócio que sou amador com muito orgulho, não ganho nada, estou lá no Botafogo, isso é conversa para boi dormir. Não funciona assim. Tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar full time para o clube, né? Dedicação integral ao clube. Tem que ajustar. O Botafogo hoje ele não é nada dentro de campo, é uma bagunça, e é uma bagunça administrativamente falando, né? A gente não tem bons gestores, né? O Botafogo fica a cada dia tentando resolver o problema ali do dia, não existe planejamento. O Botafogo não é pensado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui especialmente para falar sobre isso aí. Tá bom, galera? É uma forma resumida, depois a gente pode entrar num assunto mas é mais para a gente ter o contato aqui diário e falar um pouquinho sobre isso. Quero falar também sobre isso aqui, galera. Essa camisa maravilhosa aqui, ó, do Newton Santos, tá? Camiseta preta, até um pouco rara, não tem mais para vender, bicampeão mundial, número 6, né, da estilo carioca aí. A gente está sorteando ela. Então vai lá no Instagram agora, lá dos bastidores da arquibancada, tá? Vai lá na foto oficial do sorteio, procura lá, Instagram dos bastidores da arquibancada, para concorrer gratuitamente ao nosso sorteio dos 20 mil inscritos. Agradecendo aí a vocês aí que compartilham nossos vídeos, é fundamental, que comentam aqui nos vídeos aqui dos bastidores, né? Quem gosta do nosso conteúdo pode aí, ó, dar um like aí pra gente, vai no like e se inscreve no canal, vem participar com a gente. Uma mídia alternativa forte, as mídias do Botafogo vão fortalecer o clube, porque assuntos como esse vão chegar em todos os lugares do Brasil e do mundo para fortalecer a nossa marca, para alinhar a ideia e mostrar para vocês que nós não somos um clube coitadinho. Nós somos um clube que é tetracampeão mundial interclubes, coisa que poucos torcedores do Botafogo sabem, e nós estamos brigando por isso, porque uma coisa é o reconhecimento, né, por parte dos políticos. O reconhecimento é sempre político. O Flamengo foi reconhecido em 2017, mas a vida inteira disse que é campeão mundial. O Botafogo 4 vezes, 63, 67, 68 e 70. E essa discussão interna a gente vai levar para dentro do clube, a gente vai separar os títulos internacionais do Botafogo, que a gente tem mais de 20, para trazer esses como intercontinentais e colocar ali no cabeçalho, no topo, como os principais títulos do Botafogo, numa era gloriosa. Tá bom, galera? Um abraço a todos. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.